Olá, tudo bom? Nós estamos aqui novamente para estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos começar a estudar o livro de Provérbios, capítulo 14. O capítulo 14, ele tem 35 versos. E todos os versos do capítulo 14 têm ensinamentos valiosos para nós. Por isso que eu disse que nós vamos começar, porque na realidade eu vou dividir esse estudo em duas partes, e essa é a primeira parte. Então, a primeira parte, vamos trabalhar somente até o versículo 16, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Até o versículo 16, isso mesmo. E aí, na semana que vem, nós trabalharemos os outros versos, certo? Mas para nós começarmos, temos que orar, porque é na direção do Espírito Santo que nós vamos estudar a sua palavra. Feche os seus olhos e vamos orar neste momento. Pai querido, quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor pôde nos dar esta oportunidade maravilhosa de estudarmos a tua palavra e aprendermos, Senhor, como sermos mulher sábia, ó Deus, mulher que teme ao Senhor, mulher que vive para agradar ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo nos guie à Tua verdade, que o Senhor desvende os nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas da Tua palavra, que o Senhor abençoe a cada mulher, a cada pessoa que está assistindo este vídeo, que o Senhor esteja tocando em seu coração, que o Teu Espírito Santo fale profundamente através da Tua palavra, ó Deus, no coração de cada um que assistir a este vídeo, Pai. Que o Senhor esteja nos conduzindo neste momento. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá ler a palavra de Deus. Acompanhe aí na sua Bíblia, Provérbios capítulo 14. E eu vou deixar esse caderno aqui porque tem algumas coisas aqui que eu anotei de um estudo anterior e que eu vou aproveitar também. Então começa assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos derruba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa desboca em mentiras. O escarnecedor procura sabedoria e não encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estutícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece ser direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Ok, nós vamos até aí, o verso 16, como eu disse para vocês. E o meu foco hoje aqui é o foco do primeiro verso. Apesar desse capítulo trabalhar tanto com ideias para os homens quanto para a mulher, como no primeiro verso, aqui o autor, que é o sábio Salomão, fala sobre a mulher. Eu quero aproveitar como os outros conselhos, os outros ensinamentos são tanto para mulher quanto para homem. Eu quero aproveitar
e usá-los para nós entendermos melhor como viver na prática a sabedoria, como ser na prática uma mulher sábia, né? No verso 1, ele fala que essa mulher, ela edifica a sua casa. Então, o que é edificar? Nada mais é do que construir, né? E eu procurei na palavra de Deus um outro texto ou outros textos que nos desse essa ideia da construção. Mas antes da gente ler aqui, eu separei 2 textos para nós lermos. Eu quero pensar com você o seguinte: como é que é feita uma construção? Por mais simples que seja a construção, a pessoa, antes de começar a construir, ela faz um mínimo de planejamento, né? Vamos supor que a pessoa vai só construir um cômodo, né? Um quarto e uma cozinha e um banheiro. Mas ela planeja qual vai ser o tamanho daquele quarto, daquela cozinha, daquele banheiro, né? Por mais simples que seja, por menor que seja a construção, há um certo planejamento. Depois desse planejamento, há a colocação das bases, dos fundamentos, né? Do alicerce. E em seguida começas a construir. Então, compra-se os materiais, os tijolos, o cimento, a areia, a brita e tudo mais que é necessário para uma construção. Eu não sou expert em construção, não, muito pelo contrário. Mas o mínimo, não é que é isso, eu sei. Então, faz o planejamento, separa o dinheiro ou sei lá como vai fazer, não é? Se vai parcelar no cartão, mas planeja até como vai fazer isso. Ou seja, então tem uma etapa de planejamento, a etapa de colocar a fundação, o alicerce e em seguida a própria construção em si. E nós, como mulheres, também temos que pensar nisso. Na nossa casa, na nossa vida, a gente também tem que planejar, colocar os alicerces e bons alicerces para nossa construção ser uma construção segura e colocarmos os elementos ali que compõem essa construção, não é? O que é o tijolo, o que é o cimento, o que é a areia, o que é cada um desses elementos para que essa construção seja uma construção forte, uma construção segura, uma construção firme, uma construção que dê sustentação, abrigo para as pessoas que entrarem ali, né? Então, pensando nisso, eu queria ler com você Hebreus capítulo 3, o verso 3 e 4. Hebreus capítulo 3, os versos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia, Jesus, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida ou construída por alguém, mas aquele que construiu todas as coisas é Deus. Então, nós temos que começar a pensar que o construtor verdadeiramente da nossa casa, da nossa vida é Deus e não nós mesmas. Nós só somos um mero instrumento, certo? E o outro texto é em Hebreus mesmo, capítulo 11, o verso 10. O capítulo 11 de Hebreus, ele dá aqui uma galeria dos heróis da fé, não é? Dos exemplos da fé. E no verso 10 ele diz assim: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador, ou seja, o construtor. Quem é essa pessoa, né? Eram os patriarcas. E no verso 9 ele diz que pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando não em tendas, como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto, assim como Deus arquitetou toda a cidade, a Nova Jerusalém, também nós
temos que, juntamente com ele, na dependência dele, edificarmos a nossa casa. E de que maneira? Sendo sábias. Nesse texto aqui de Provérbios 14, tem diversas explicações do que é viver em sabedoria. E eu achei fantástico isso, porque me abriu os olhos para várias coisas que eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, vamos começar aqui com o verso 2, né? Então, aliás, o verso 1 diz que a sábia edifica e a tola destrói. Quem é que nós sabemos que veio para matar, roubar e destruir? Satanás. Então, nós não queremos ser tolas, né? Porque nós não queremos fazer as obras que Satanás faz. Nós somos amigas de Deus e inimigas do mal. É isso que nós somos. Então, nós temos que trilhar o caminho da sabedoria. E o caminho da sabedoria diz assim o verso 2: quem anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. E na versão King James diz uma coisa interessante: esse não leva Deus a sério. Então, quando a gente busca atalhos sinuosos, ou seja, fica, isso aqui não dá certo, eu vou por aqui, eu vou por aqui, eu vou por ali, eu vou procurar 1000 caminhos para resolver minha vida. Não, não é por aí. Se eu estou procurando 1000 caminhos, é porque eu não fui no caminho certo. Eu não fui para o caminho do temor do Senhor. Olha como é que começa o versículo. O que anda na retidão teme ao Senhor. Quando nós andamos por um caminho reto, isso é um sinal de que nós tememos ao Senhor, que nós vivemos em reverência do Senhor, vivemos em reverência ao Senhor, vivemos em amor ao Senhor, em obediência a Ele, e esse amor é um amor respeitoso, nós respeitamos a vontade de Deus. Muitas vezes nós andamos por um caminho e o Senhor nos livra de algo que vai acontecer lá na frente. Aí, de repente, você perde o emprego, vamos supor, não é? E você fala, poxa, mas o emprego estava tão bem, eu estava crescendo na empresa e tudo mais, e eu perdi o emprego, e agora? Poxa, por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Você não está enxergando tudo, porque Deus tem a visão global, total, mas Deus está cuidando de você. Mas se você temer a Deus, o que vai acontecer? Você vai falar com Deus: Senhor, eu não estou entendendo, mas eu confio em Ti. Porque olha só, a mulher que teme ao Senhor, ela tem o conhecimento do Senhor. Como é que nós temos conhecimento de Deus? Através do estudo da sua palavra, de passar tempo com Deus, de todos os dias eu buscar a Deus. Não estou dizendo aqui para você ficar 5 horas, se você puder, amém. Mas estou dizendo para você passar tempo com Deus, para conhecer a Deus, sabe? Em oração, em estudo da sua palavra, lendo a sua palavra e buscando ali ter um momento de devoção ao Senhor. E aí você vai ter conhecimento. E conhecendo a Deus, você vai confiar em Deus. E confiando em Deus, você vai temer a Deus e obedecê-lo. Entende como é um ciclo? E aí, o que vai acontecer? Você vai andar na retidão. Em outros capítulos, o autor fala para o Senhor assim, como se fosse uma oração: guia-me por vereda plana. Por que por vereda plana? Por vereda que não tem curvas, não tem altos e baixos, né? E a retidão também é um caminho reto, que não tem curvas, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Mas você pode pensar, mas Maria Luísa, minha vida tem tantos altos e baixos. Pois é, porque muitas vezes nós não agimos como mulheres que temem a Deus. Entende? Uma coisa é eu dizer que confio em Deus, outra coisa é eu realmente crer e temer ao Senhor. No verso 3, nós podemos ver uma segunda característica da mulher sábia. Então, a primeira característica aqui é que ela teme ao Senhor e anda na retidão. A segunda é que ela tem um lábio prudente. Olha aqui, está na boca do sensato a vara para a sua própria soberba. Então, é como se o insensato falasse para
ele mesmo se açoitar, sabe? Apanhar dele mesmo com as suas próprias palavras, porque as palavras dele depois ele vai ver como que coisa horrível que foi que aconteceu por causa do que ele falou. Agora a mulher sábia, ela é prudente para falar, mas os lábios dos sábios o protegem. Por quê? Porque tem prudência. Pensa antes de falar. Não sai por aí falando tudo que vem pela cabeça. Então, esse é algo muito importante. Quando nós vamos conversar com alguém, a gente tem que prestar atenção no que a gente está falando. Pensar antes, não ser tão impulsiva, sabe? Com as palavras. E mais para frente a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Mas isso é importantíssimo nós pensarmos aí. Ter lábios prudentes, ou seja, vigiar ao que vai falar antes de falar. Provérbios trata muito dessa questão da fala, da língua. E por que ele fala tanto? Porque é como Tiago diz, né? A morte e a vida estão no poder da língua. Tudo que a gente fala tem um poder, porque alcança o coração das pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. No verso 4, eu já tinha lido várias vezes esse verso e nunca tinha entendido como eu entendi hoje. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a grande colheita. Olha só, na sua vida, na sua casa, você provavelmente tem trabalhos muito difíceis para fazer, que muitas vezes você não dá conta. E as mulheres, eu sei porque eu já me senti assim. Eu já vi várias mulheres se sentindo assim. Se sentem muitas vezes cansadas, sobrecarregadas, estressadas e querendo atirar para todo lado. Por que a gente fica assim? Porque a gente quer fazer tudo. E aqui ele diz que se você não tiver bois, o celeiro vai ficar limpo, ou seja, não vai ter nada, não vai ter grãos colhidos no celeiro. Mas se você tiver vários bois, ou seja, pela força do boi, pela força do carro de boi, porque aqui era uma economia rural, uma economia de agricultura, então era tudo voltado para essa questão da agricultura. E não existia trator, não existia caminhão, não existia nada disso. Então era carro de boi mesmo. Então, pelos carros de boi, você podia colher bastante grãos que tinha como carregar e encher o celeiro. E aí o celeiro não ia ficar limpo. Então, o carro de boi era a força de trabalho. Então, muitas vezes nós temos que agregar força de trabalho à nossa vida. Por quê? Porque a gente não consegue tudo sozinho. Agora mesmo que eu estou aí na iminência de terminar um trabalho do mestrado, Deus, na hora que eu estava conversando lá com a minha família, eu conversei com eles se eles poderiam me ajudar. E aí cada um lá em casa está com uma função e todo mundo trabalhando e eu estou conseguindo fazer as coisas. Por quê? Porque eu recorri, não aos bois, claro, né? Mas há uma força a mais para poder fazer o trabalho. Então não seja orgulhosa, peça ajuda do marido, do filho. E se ele não fizer um dia, converse novamente, né? Poxa, você não fez aqui, por favor, ajuda aí, hoje a gente precisa. Não desiste, para que você consiga realizar tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que Deus deseja para a sua vida, certo? No verso 5, seguindo aqui o nosso estudo, fala sobre algo aqui que muitas vezes tem gente que, eu já vi várias pessoas que têm um vício de falar pequenas mentiras. E aí ele fala que a testemunha verdadeira não mente, mas a falsa desboca em mentiras. A mulher sábia fala a verdade, independente do que essa verdade pode trazer como consequência, certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque Jesus é a verdade. Se Jesus vive na minha vida, eu tenho que falar a verdade, não é? No verso 6, ele diz que o escarnecedor procura a
Busca sabedoria e não encontra. Entretanto, o conhecimento chega facilmente ao coração daquele que possui discernimento. A mulher que é sábia, ela busca ter discernimento. E discernimento só vem com intimidade com Deus. É aquele momento em que as coisas estão acontecendo, você tem que ficar calada e orando, pedindo a Deus mesmo, Senhor, o que é isso aqui? Isso é do Senhor? Isso não é do Senhor? Como eu vou proceder aqui, nesse momento? Para ser uma mulher prudente, uma mulher que tem discernimento. E aí vai agir com conhecimento e não como o escarnecedor. O escarnecedor, ele vai buscar um conhecimento que ele não tem, uma sabedoria que ele não tem, porque ele não tem a Deus. Mas nós que tememos a Deus, que somos mulheres sábias, amém? Nós vamos buscar a Deus e o Senhor vai nos dar esse discernimento e essa sabedoria, tá? Que tem muito a ver também com o verso 7. Olha só. Foge da presença do homem sensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento, ou seja, não vai encontrar nem juízo e nem bom senso. Então, toda vez que a gente se relaciona com pessoas escarnecedoras, nós não vamos encontrar nelas nada de bom senso e de juízo, de discernimento. É por isso que nós temos que buscar em Deus esse discernimento. Ah, não, eu vou conviver com fulana para entender como é que é a vida dela, para eu poder evangelizar. Olha, isso é a maior furada. Você tem que conviver com a pessoa, mas até certo ponto. Você não pode viver na casa da pessoa. A pessoa não pode viver na sua casa. Você tem que ter um certo limite. E esse limite você só vai conseguir ter e entender quando você tiver discernimento espiritual. E esse discernimento só virá quando você buscar a Deus em oração. E buscar conhecimento na palavra de Deus. Buscar pôr em prática os ensinamentos da palavra. Aí claramente o Senhor vai mostrando para a gente como é que nós devemos agir e falar. Aí, nessa questão da convivência, até para você se afastar, você tem que ter sabedoria para como falar para a pessoa que você está se afastando. Entende? Não é falar assim, eu tô me afastando de você porque você fala um monte de bobeira. E eu não quero. Ou você pensa um monte de bobagem, você não tem juízo, você não tem bom senso, você é uma insensata. Não, não é isso. É se afastar com sabedoria, né? E ter bom senso de como e quando se afastar. Muitas vezes é deixar a pessoa falar e ficar quieta, só ouvir, não dar opinião e deixar as coisas passarem, certo? No verso 7, aliás, 7 já, exatamente sobre isso, o 8, ele fala sobre algumas coisas que eu quero fazer um link já com o 12 e com o 13, tá? Aliás, só com o 12, deixa eu ver aqui. É 8, 12, 13, 15 e 16, olha só. A gente vai voltar um pouquinho depois neles, mas é rapidinho. Então, o 8 diz que, no verso 8 diz que a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estutícia dos insensatos é enganadora. Aqui na versão King James diz que a sabedoria do prudente é discernir seu próprio caminho, mas a insensatez dos perversos é enganosa. Olha, uma das coisas que eu descobri nos últimos 2 anos na minha vida é que eu me conhecia muito pouco e que a adversidade me trouxe a oportunidade de me conhecer melhor. É claro que, né, em alguns aspectos, claro, da minha vida. E aqui nesse texto, ele fala que a sabedoria é entender o próprio caminho, é conhecer a própria vida. Entender como é que você caminha, como é que você vive, como é que você vai levando a sua vida. Então, é necessário que nós tenhamos um
tempo, nem que seja assim, entre um lugar e outro que você vá, sabe? Mas que não fique o tempo todo falando a mulher. Nós mulheres temos uma mania de conversar o tempo todo. A gente acha que tem a necessidade de conversar o tempo todo, mas a gente não tem. A gente não tem necessidade de conversar o tempo todo. Porque se tivesse, o escritor de Provérbios não falaria tanto para nós ficarmos quietas. Não diz especificamente para as mulheres, mas eu tomo muito para as mulheres porque nós temos muito essa coisa de falar, né? A gente quer falar na hora que está fazendo comida, que está com alguém, fala sozinha, fala no banheiro e fala, e fala, e fala. Mas a gente precisa tomar cuidado porque quando a gente fala demais, a gente acaba pecando mais. Então precisa limitar aí e começar a usar esses momentos que você ia falar para você ficar calada e refletir sobre o seu próprio caminho, porque isso é sabedoria, isso é prudência. Por que é prudência? Porque se eu reflito sobre o meu caminho, sobre o que eu fiz da minha vida, naquele determinado dia, naquela determinada semana, ou numa determinada situação, como é que eu agi, o que aconteceu. Se eu reflito sobre isso, as chances de eu errar novamente são bem menores. As chances de eu melhorar aquilo que eu já fiz bom são bem maiores. As chances de eu acertar são bem maiores. Então, isso é prudência, isso é pensar antes, é elaborar. E no momento em que você está refletindo, você também está orando ali em espírito. Certo? Você percebe como a coisa vai sendo trabalhada dentro de você? Essa reflexão ela é tão importante e nós muitas vezes deixamos passar. E aí ela não é feita, e olha o que acontece no verso 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Por que muitas vezes o nosso caminho parece direito? Porque nós não refletimos antes. E não refletimos em caminhos que a gente tomou anteriormente, parecidos com esse que a gente está tomando agora. Quer ver uma coisa? A pessoa que escolhe uma profissão. Eu quero ser professora de história. Aí vai fazer história, vai estudar história na universidade, beleza. Começa a fazer, aí vai fazendo. De repente, chega lá, vê que não era bem aquilo. Passa uns 2 anos, vê que não era bem aquilo. 2 anos da sua vida. Você adquiriu muito conhecimento, sem dúvida. Mas 2 anos que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Se você talvez consultasse a Deus antes ou refletisse no que deveria ter feito. Mas enfim, vamos então fazer o que queremos. Agora então eu acho que eu quero fazer educação física. Eu quero dar aula de educação física, eu vou fazer educação física. Vou fazer educação física. Estudo, faço. Chega no 3º ano, não era isso que eu queria. Na realidade, o que eu quero mesmo é serviço social, quero ser assistente social. E aí, 2 anos numa faculdade, 3 na outra, eu não refleti sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas. E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou para outra. Aí, muitas vezes, eu chego lá, nem gosto tanto, mas eu acabo ficando, porque eu já fiz 2, assim, meio, desisti no meio e foi aquela coisa toda. Às vezes paga, é um dinheiro investido, mas não é só o dinheiro de pagar uma mensalidade, mas é o tempo, o desgaste emocional, o desgaste físico, o desgaste da família, não é? Às vezes combustível ou condução, tantas coisas que nós poderíamos ter pensado antes, né? Então, isso é uma coisa simples, mas e essa questão de caminho de morte? E quando a gente escolhe realmente um caminho de morte? Não dá nada não. Eu vou usar essa droguinha aqui só hoje. Aí usa hoje, achou legal. Usa amanhã, continua sendo legal. E vai usando, mas começa a ficar menos legal.
cada vez menos legal. E aí parte uma droga mais pesada, aí daqui a pouco já tá muito louco. E aí não consegue mais trabalhar, não consegue mais estudar, já tá roubando. E aí acaba, às vezes, até morrendo. Precipitadamente, assim, antecipadamente. Não era para morrer tão cedo, né? Mas toma decisões só baseado na sua própria ideia, confiando somente na sua concepção de vida, no que eu acho que tá bom para aquele momento. Eu tô afim, isso me faz feliz. Hoje tem muito essa coisa do me fazer feliz. O importante é ser feliz. Nós que queremos ser mulheres sábias, o importante é agradar a Deus. O importante é temer a Deus e fazer a sua vontade. E a sua vontade é que nós possamos refletir nos nossos caminhos e confiar na suficiência de Deus para nos dar direção nas nossas vidas. Eu disse que tinha conexão com o verso 15 e 16, e eu vou ler aqui com vocês o verso 15 e 16. O simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Olha aqui, o simples é aquela pessoa que é inocente, que não para pensar, é simples assim de coração, sabe? Não tem aquela, entre aspas, malícia da coisa. Então ele dá crédito a toda a palavra. A pessoa fala assim: faz história que é legal. Depois você pode até se tornar um político, aí vai lá e vai fazer. Vai estudar história. Usa essa droguinha aqui que é legal. Você vai ficar relaxado. É um momento de relax. Você está dando crédito a qualquer palavra. Ou a mulher que ouve a vizinha, que não tem nenhum compromisso com Deus, que não quer saber de Deus e que muitas vezes vive em pé de guerra com o marido. Aí você ouve a conversa daquela mulher, põe em prática os conselhos que ela te deu, né? E não atenta para os seus passos. Não é prudente, não é sábio isso. Então temos que atentar para os nossos passos, refletir sobre a nossa vida, certo? Olha o verso 16, o que diz: o sábio é cauteloso e desvia-se do mal. Nós precisamos ter um discernimento do que é mal. E o Espírito Santo de Deus, através da comunhão com Ele, né, que nós temos, através da oração e do relacionamento que temos com Deus, né? O Espírito Santo de Deus, ele nos mostra, nos faz discernir o que é mal. Então, nós precisamos ser cautelosas e nos desviar do mal. Paulo diz, né, fugir da aparência do mal. Aqui ele diz para desviar do mal, mas nós temos que fugir da aparência. Parece que é mal? Foge. Não fica ali, não dá conversa, sabe? No início dos estudos de Provérbios, fala sobre a mulher, aquela mulher que é enganadora, né? Licenciosa, aquela mulher que fica tentando seduzir os homens. E eu falei que também tem homens assim, e tem muitas mulheres que isso é uma aparência de mal, e ela tá vendo que é uma aparência de mal, mas ela vai na conversa do indivíduo, é na internet, é nas redes sociais, é na vizinhança, no trabalho. Então tem que tomar muito cuidado, porque isso está aqui, ó, ao nosso redor, nosso derredor. E nós não podemos deixar que nos trague, certo? Então, o insensato se encoleriza, encoleriza e dá-se por seguro, né? Quando nós não agimos com essa cautela e o mal vem, é sinal que nós já fomos insensatas em não agir com essa cautela. E entramos por esse mal, e aí para sair do mal, a gente fica nervosa, irada, encolerizada, como diz aqui, né? E se acha segura da situação. E aí briga com a família, briga com a igreja, briga com todo mundo para poder sair daquela situação, achando que está saindo por cima. Sabe, a gente precisa de uma coisa chamada humildade para reconhecer que errou, reconhecer que foi
por esse caminho do mal ou da aparência do mal e voltar, se arrepender e voltar. Isso também é temer a Deus, porque a gente não acerta todas as vezes. Às vezes a gente dá ouvido para uma conversa errada, às vezes a gente fala uma coisa que não deve falar, a gente faz uma coisa que não deve fazer. E aí a gente tem que ter humildade para reconhecer que está errada e que precisa mudar, que precisa sair dessa situação. E só tem uma forma de sair, é com Deus. Então, no verso 9 aqui, a gente vê que o autor diz: os loucos zombam do pecado, mas entre os retos a boa vontade. Na outra versão que eu falei para vocês, diz que os insensatos zombam do mandamento de reparar o pecado cometido, mas entre os justos há humildade e correta atitude. E é aqui, gente, que eu quero parar um pouquinho, para a gente refletir durante essa semana sobre essas coisas. Eu quero que você reflita sobre a sua vida, reflita sobre as suas escolhas e, com muita humildade, reconheça os seus caminhos errados, os seus pecados, as suas atitudes que não agradaram a Deus e volte-se para o Senhor. Mude de atitude. Entende? Se humilhe na presença de Deus, Deus vai restaurar a sua vida. Ele quer transformar eu e você em mulheres sábias, que edificam a nossa casa, a nossa vida, sobre a rocha eterna que é Jesus. Ele é o fundamento, ele é verdadeiramente a base da nossa vida. É sobre ele que nós devemos construir tudo que nós vamos fazer na vida. Amém? Então, eu queria orar com você para nós encerrarmos o estudo desta noite. Pai querido, obrigada por esta noite, obrigada por este estudo, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos humildes como Jesus, humildes de coração, Senhor. E que possamos, Senhor Deus, aprender do Senhor, que é manso e que é também humilde, todos os dias da nossa vida, Pai. Ajuda-nos a refletir, dá-nos a capacidade de reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Confessamos a Ti, Senhor, que muitas vezes erramos o alvo e não obedecemos a Tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, e purifica-nos, Senhor, e dá-nos, Senhor Deus, a capacidade de vencer, ó Deus, os pecados, vivendo uma vida de temor do Senhor, de amor ao Senhor e de reverência à Tua palavra, Pai. É o que eu oro, Senhor, e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te faça muito sábia, em nome de Jesus.